Continuando. Agora, relação de inclusão e continência, né? Relação de inclusão e continência. Galera, relação de inclusão, né, e continência, né, que são sinônimos, né, bem assim dizer. Os senhores, eu vou dividir aqui, tá, o nosso slide para ficar mais didático. Olha só. Ó, tô dividindo aqui para os senhores. Perfeito? Deste lado aqui, eu vou trabalhar com vocês inclusão e continência. Perfeito? Do lado direito aí da nossa telinha, eu vou trabalhar com vocês a relação de pertinência. Tá? Primeira coisa a ser observada, inclusão. Galera, atenção. Inclusão, conjunto para o quê? Conjunto. Então, se eu quero relacionar conjunto para conjunto, eu tenho que usar o quê? Inclusão. Pertinência. Pertinência. Elemento para conjunto. Essa é a principal diferença. Ok? Beleza. Inclusão. Inclusão. Eu posso ainda utilizar subconjunto para conjunto. Naturalmente, tranquilo, porque um subconjunto também é um conjunto, só que está dentro de outro conjunto. Perfeito? Então, inclusão eu posso utilizar de conjunto para conjunto ou de subconjunto para conjunto. Tranquilo? Beleza. Olhem só, um outro ponto interessante. Inclusão, eu utilizo que símbolos? Está contido, não está contido, e utilizo contém e não contém. Já na pertinência, eu utilizo o quê? Pertence e não o quê? E não pertence. Então, se eu estou analisando a questão e está pertence e não pertence, ele está falando de pertinência, que é uma relação de elemento para conjunto. Se eu estiver olhando para inclusão, tá? Se eu estiver olhando para esses símbolos aqui de está contido, não está contido, contém, não contém, eu estou relacionando a inclusão, que por sua vez é de conjunto para conjunto. Tudo bem até aqui? Perfeito, show de bola. Vamos ver alguns exemplos. Olha só. Exemplo. Vamos imaginar esse conjunto aqui, ó. Conjunto A, elemento 1, 2, chaves 3 e 5. Tá? E vamos imaginar aqui esse conjunto B aqui, ó. 1, 3, 7, 9. Tudo bem? 1, 3, 7, 9. Vou colocar algumas observações aqui, algumas letrinhas para a gente analisar. Na A, 1 pertence a A. B, 3 pertence a A. C, 5 não pertence a A. D, chaves 3 pertence a A. E, chaves 3 pertence a A. Tá? Agora eu vou colocar uns exemplos aqui para nós saber, para a gente trabalhar. A, 1 está contido em B. Letra B, 7 não está contido em B. C, chaves 1 está contido em B. E D, chaves 3 está contido em B. Perfeito. Vamos analisar se é verdadeiro ou se é falso cada uma dessas opções aqui. Tudo bem até aqui? Vamos começar por relação de pertinência? Simbora então. Olha só, pertinência é elemento para conjunto. Elemento é representado por letras minúsculas. Conjunto é representado por letra maiúscula. Então vamos lá.
Tá aparecendo o símbolo de pertence? Tá. É elemento do lado esquerdo? É elemento? É elemento. Do lado direito, A maiúsculo? A maiúsculo. Então é conjunto. Perfeito? Então vamos analisar uma a uma aqui. O 1 pertence ao conjunto A? Quem é o conjunto A? Olha aqui para cima. Conjunto A. Elementos 1, 2, chaves 3 e 5. Lembra, os senhores, que o conjunto A é delimitado por um par de quê? Par de chaves. Então, tudo que estiver dentro desse par de chaves mais ao extremo é considerado elemento. O 1 está nesse conjuntinho aqui, que eu acabei de tracejar. Tá. Se ele está aqui dentro do par de chaves mais ao extremo, ele é elemento. Então, 1 pertence a A, logo, verdadeira a assertiva. 3 pertence a A. Perceba, o 3 está listado aqui? Não. O 3 não está listado. Quem está listado é o quê? Chaves 3. Então, essa aqui é o quê? Falsa. Tudo bem? É falsa. Não aparece o 3 aqui, galera. Não aparece. Aparece o 1, aparece o 2 e aparece o chaves 3. E depois aparece 5. Não aparece o 3. Perfeito? Por isso é falso. A próxima, 5 não pertence a A. Opa! 5 não pertence a A? Olha o 5 aqui, meus queridos. Olha o 5 aqui. Então, 5 pertence sim a A. Então, isso aqui é o que é? É falso. Agora, chaves 3 pertence a A? Pertence. Olha aqui, galera. Olha aqui o chaves 3 aqui, ó. Olha o chaves 3 aqui, ó. Ó, tô circulando o chaves 3. Chaves 3 não está entre duas chaves externas? Está. Né, que estão mais aos extremos? Está. Se está, é porque ele está sendo considerado como elemento. E se é elemento, tem que usar pertence. Então, essa aqui é verdadeira. Show de bola? Olha só, pessoal, observação, hein? Observação. Observação. Olha só. Dado conjunto, né? Dado conjunto, né? Determinado conjunto, dado conjunto, pode sim ser considerado elemento de outro. Tá? Dado conjunto pode sim ser considerado o quê? Elemento de outro. Basta você reconhecer a descrição dele. Tá? Basta você reconhecer a descrição. Neste caso aqui, nós temos um conjunto que está sendo considerado como elemento. Perfeito? Então, o elemento chaves 3 pertence sim a A. Verdadeiro. Agora, chaves, depois chaves de novo, aí vem o 3 e fecha com duas chaves. Perceba, eu estou usando que relação de pertinência aqui. Pertence ou não pertence? Pertence. Perceba, chaves 3 está presente aqui. Pertence ao conjunto A? Não, não pertence. Tá? Então, isso aqui é falso. Por que não pertence? Porque eu tenho dupla chaves aqui. Aqui só aparece uma chave simples. Então, não está descrito, não está listado, não é elemento. Por isso, a afirmativa é falsa. Tudo bem até aqui? Show de bola. Vamos agora partir para a relação de inclusão, que é de conjunto para conjunto. 1 está contido em B? Falso. Ué, mestre, não entendi. Eu estou vendo o 1 aqui dentro, ó. O 1 está aqui. Beleza, mas se ele está aqui dentro, ele é elemento. E se é elemento, galera, se é elemento, eu uso relação de quê? De pertinência, não de inclusão. Por isso que é falso. Então, 1 não está contido em B. Perfeito? Deveria ser 1 pertence a B. Outra, 7 não está contido em B. Galera, 7 não está contido em B. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque realmente o 7 não está contido. O 7 pertence. Porque o 7 é o quê? Elemento do conjunto B. Estão acompanhando? Perfeito. Vamos lá, então. Olha só. Chaves 1 está contido em B. Opa, parou. Galera, presta atenção. Olha aqui para mim. Presta atenção. Muitos alunos têm dificuldade nesta nomenclatura. Quando que eu uso pertence? Quando que eu uso não pertence? Quando que eu uso está contido, contém ou não contém? Perfeito? Primeira coisa, você tem que dividir. Pertence e não pertence é a relação de pertinência.
Está contido, contém, não está contido e contém é relação de inclusão. Pertinência de elemento para conjunto. Inclusão de conjunto para conjunto. Essas observações são os primeiros detalhes que você, na hora da questão, tem que observar. Ok? Beleza. Agora, olha só. Toda vez que o elemento, você visualizar um elemento, seja A, B, C, 1, 2, 3, seja lá qual for, você observá-lo com um par de chaves, você, acende a lanterna. Acende a luzinha vermelha porque tem pegadinha. Tranquilo? A exemplo foi desse par de chaves aqui, com o elemento 3. Se eu tenho chaves 3 e ele está dentro, descrito, se ele está citado, ele está sendo considerado como elemento. Agora, volta aqui comigo para o slide. Volta aqui comigo para o slide. Se ele foi citado, olha aqui, ó. Se ele foi citado, é porque ele está sendo considerado como elemento. E se é elemento, você utiliza a pertinência. Perfeito. Agora vem para cá. Se o chaves 1, olha aqui, ó. Chaves 1 não está descrito. Tem chaves 1 aqui? Não. Tem o elemento 1. Mas chaves 1 não tem. O chaves 1 está descrito aqui? Não. Então, ele não está sendo considerado como elemento. E se não é elemento, ele vai ser um conjunto ou um subconjunto. Perfeito? Lembra do conjunto das partes? Conjunto das partes? Sim ou não, galera? Conjunto das partes, que é representado por PA, ou PB, ou PC. Conjunto das partes é você listar o conjunto com todas as combinações possíveis dos seus elementos. Então, partes de B nada mais é que 1, 3, 7, 9, 1, 3 e assim por diante. Vai fazer todas as combinações possíveis. Olha só, apareceu aqui, ó, chaves 1. Se apareceu chaves 1 aqui no conjunto das partes, quer dizer que esse chaves 1 aqui é um subconjunto. E se é subconjunto, subconjunto para conjunto é relação de inclusão. Então, chaves 1 realmente está contido em B. Verdadeiro. Tudo bem? Show de bola? Agora, apareceu duplas chaves com 3, está falando que está contido. Opa, duplas chaves e 3. Vamos ver se ele está descrito? Vamos. Está descrito? Não. Não tem duplas chaves com 3 aqui. Tem apenas o 3. Então, se ele não está descrito, ele não é elemento. Se não é elemento, ele pode ser um conjunto ou um subconjunto. Se for qualquer um desses dois, conjunto ou subconjunto, é relação de quê? De inclusão. E se é inclusão, o uso está contido, contém, não contém ou não está contido. Então, vamos lá. Par de chaves com 3. Par de chaves com 3 está contido em B? Perceba. No conjunto das partes, quando eu listo, eu coloco só um par de chaves. Então, não aparece duplas chaves. Se não aparece, não está o quê? Não está contido. Logo, essa afirmativa é falsa. Beleza? Mestre, olha aqui para mim. Tem alguma dica para eu resolver essas questões com mais facilidade? Para eu não me embolar tanto? Sim, claro. É óbvio que tem. Vem aqui comigo. Observação. Ó, vou colocar bem aqui em cima aqui, ó. Observação. Galera, guarda isso aqui a 7 chaves. Olha só. Apareceu chaves 3, está contido em B. Chaves 1, vou usar o exemplo que eu usei ali embaixo. Chaves 1. E apareceu também chaves 3, está contido em B. Tem que verificar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Olha o bizu. Olha a dica. Olha só. Apareceu, está contido com chaves. Apareceu, está contido com duplas chaves. Perfeito. O que você vai fazer malandramente? Olha só. Você vai fazer esse está contido virar o quê? Pertence. Então, do está contido, você fez um traço aqui, ó, pertence. Toda vez que você faz um traço, você tira, elimina o par de chaves.
virou pertence, e se eu eliminei o par de chaves, virou só o 1. Aí olha para o conjunto, o 1 pertence ao conjunto B? Olha aqui, ó. O 1 pertence ao conjunto B? Pertence. Então, essa afirmativa ela seria o quê? Verdadeira. Olha aqui, ó, exatamente o que a gente viu na questão, ó. Par de chaves, 1, está contido em B? Vira pertence e corta o par de chaves. Vira o elemento 1. 1 pertence a B? Olha o 1 listado. Sim, pertence. Então, é verdadeiro. Agora, olha de baixo. Vira pertence e corta um par de chaves. Se eu cortei um par de chaves, só sobrou o quê? Chaves 3. Opa, chaves 3 pertence a B. Chaves 3 está escrito aqui? Não, só está escrito quem? O 3. Se não está escrito é porque não pertence. Logo é o quê? Falso. Olha aqui o exemplo aqui, ó, que a gente deu. Ó, duplas chaves com 3 está contido. Vira pertence e corta o quê? O par de chaves mais ao extremo. Sobrou só o elemento. Elemento pertence a B? Esse elemento? Não. Quem pertence é apenas o 3. Galera, gostaram dessa dica? Essa dica é muito valiosa, muito poderosa. Tenha calma em utilizá-la. Perfeito? Então, se viu está contido, torna pertence e corta um par de chaves. O que era conjunto ou subconjunto, vira, torna um elemento. E elemento para pertence, elemento pertencente a um determinado conjunto, basta verificar se ele está o quê? Se ele está listado. Tudo bem? Show de bola! Vamos continuar então. Relação de inclusão-continência, acabei colocando tudo no mesmo lado, né? Continência, os mesmos elementos, coloquei tudo lá também junto, perfeito? Então vamos continuar aqui. Operações entre conjuntos. Perfeito. Perfeito. Vou voltar aqui. Show de bola. Galera, olha só. Operações entre conjuntos. Vimos uma parte inicial, né, uma parte introdutória, basilar, e agora a gente vai começar a operar conjuntos. É importante, olha só, se você dormiu, tá, desde o início da transmissão até agora, eu posso dizer que não tem muito problema. Mas a partir de agora, acorde, preste atenção. Isso aqui vai fazer diferença na sua vida. Isso aqui você vai aplicar em inequação, você vai aplicar em probabilidade, você vai aplicar em noções de função para análise de sinal, então preste atenção, ok? Vem comigo aqui. Operações entre conjuntos. Operações entre conjuntos. Primeira operação é a operação união ou reunião. Perfeito? Então, é a união de dois conjuntos. União de dois conjuntos, já vimos, né, lá atrás, que é representado por A união B, com esse Uzinho aí, né? A união B. O que significa isso aqui? É você juntar, né, a grosso modo, juntar os elementos do conjunto A com os elementos de B. É você juntar, galera. Unir, né, reunião é você juntar, agrupar. Então vamos lá. Imaginemos um exemplo aqui, ó. Conjunto A, 1 e 2. Conjunto B, 1, 3 e 5. Né? Se eu quero fazer a união de conjuntos, a união, basta juntar o quê? Juntar os elementos. Então, se eu juntar os elementos, faz sentido eu colocar o 1 duas vezes? Não, porque a repetição não me importa dentro de conjuntos. Então, eu coloco o 1, coloco o 2, coloco o 2, porque o 2 está no A. Coloco o 3, coloco o 3, porque o 3 está onde? Está no B. E, por fim, coloco quem? O 5. Então, juntei os elementos. Tinha 1 e 2 que pertencia ao A e 1, 3 e 5 que pertencia a B. Percebam que eu não preciso repetir os elementos. Show de bola? Tranquilo? Olha só, hein? Observação. Se eu tenho um conjunto A e se eu tenho um outro conjunto B, vamos imaginar aqui, ó, o conjunto A possui os elementos 1 e 2. Então, olha só, vou colocar o 1 aqui e o 2 aqui. E o B possui o 1, 3 e 5. O 1
Percebam que já está no B, ó. O 1 já está aqui, ó. Então, basta colocar quem? O 3 e o 5. Para eu fazer a união, eu tenho que explicitar quais elementos? 1, 2, 3 e 5. Então, para eu explicitar, é toda essa parte aqui, ó. É todo esse conjunto. É ele todo, sem repetir os elementos. Então, ficou o 1, 2, o 3, o 1, 2, 3 e 5. Tudo bem? Aqui, nesse diagrama, eu tenho representado a união B, que são os elementos 1, 2, 3 e 5. Tudo bem até aqui? Show de bola! Isso é da união. E da interseção ou intersecção, tá? Que são sinônimos. São sinônimos. Interseção ou intersecção nada mais é que A interseção B. Ou seja, selecionar em um conjunto elementos comuns aos conjuntos dados, né? Ou seja, se eu tenho um conjunto A, pegar o mesmo exemplo de cima, 1 e 2, e se eu tenho um conjunto B, 1, 3 e 5, percebam que A e interseção B serão os elementos comuns. Se são os elementos comuns, né, forma-se um conjunto com os elementos comuns, o elemento comum é apenas quem? 1. Então é um conjunto unitário, porque apenas o elemento 1 pertence aos dois o quê? Conjuntos. Isso, em um diagrama de Venn, fica representado assim, ó. Essa parte aqui, ó, é a parte que representa a nossa interseção de conjuntos. Se a parte da interseção, qual elemento eu coloco no centro aqui? O elemento 1. Se ele pertence aos dois, tanto ao A quanto ao B, se o A tem 1 e 2, basta colocar quem? Só o 2 aqui. E se o 1 também pertence a B, e o B tem 1, 3 e 5, quem eu coloco fora? O 3 e o 5. Tudo bem? Isso aqui é bastante interessante, porque o do meio são os elementos o quê? Comuns. E o de fora são os elementos não o quê? Não comuns. Que eu posso dizer de só A, só elemento de A, ou posso também chamar de só B, só elemento de quem? Só elemento de B. Então, união e interseção. União, quero unir, juntar. Interseção, eu quero fazer o quê? Quero formar um conjunto com os elementos comuns. Perfeito? Tudo bem? Show de bola! Vamos seguindo então. Propriedades da união e da interseção. Perfeito. Vem aqui comigo. Galera, união e interseção, já viram que para eu unir, basta juntar os elementos. Não importa se os elementos aparecem 10 vezes no mesmo conjunto, você coloca uma vez só, perfeito? E lembra os senhores também que a ordem dos elementos dentro de conjunto não importa. Então o conjunto 2 e 3 é igual ao conjunto 3 e 2. Show de bola. Interseção é você formar um terceiro conjunto com os elementos comuns, apenas os elementos que aparecem em todos os conjuntos dados. Tudo bem? Então, se eu tenho 7 conjuntos e os 7 conjuntos possuem, ao mesmo tempo, o elemento 2, 3 e 5, a interseção será o elemento 2, 3 e 5. Show de bola? Agora, existem algumas propriedades da união e da interseção que são interessantes, tá? Então, para a prova de vocês, se vocês conseguirem compreender isso aqui com facilidade, na prova de vocês vão tirar de letra, tá? Olha só, vem aqui comigo para algumas propriedades da união e da interseção. Primeiro, vou dividir o quadro, né? Dividir o nosso slide aqui em duas partes. Aqui eu vou tratar as propriedades da união e aqui eu vou tratar as propriedades da interseção. Tudo bem até aqui? Show! Olha só, primeira propriedade da união. Um conjunto A, tá? Aqui eu estou também tratando de conjuntos A, B e C. Conjuntos A, B e C. Então, A
união A é igual ao próprio A. Então, um conjunto união, o próprio conjunto, vai dar o próprio conjunto, o mesmo conjunto. B, A união B é a mesma coisa que B união A. Show de bola? Isso aqui eu costumo dizer, né? A gente costuma chamar de propriedade comutativa, tá? Comutativa. Você troca de lugar e permanece a operação. C, A união vazio é igual ao próprio A. Isso aqui é o chamado elemento neutro. Perfeito? D, A união B união C é igual a A união B união C. Tá? Isso aqui é associativa. Tá? É você associar três ou mais elementos, três ou mais conjuntos. Tudo bem? E, por fim, é a união universo dá o próprio universo, tá? Porque o universo é o maior conjunto, tá? Então, dá o próprio universo. Qualquer conjunto, união universo, vai dar o próprio universo. Show de bola? Vamos agora para a interseção. Na interseção, A interseção A é o próprio A. B, A interseção B é igual a B interseção A. Mesma coisa, propriedade da comutativa. C, A interseção vazio é igual a quem? Vazio. Tá bom? Então, se eu quero fazer a interseção de um conjunto com o vazio, o que tem em comum? Nada. Então, o resultado é o quê? O resultado é vazio. D, A interseção B interseção C é igual a A interseção B interseção C. Tá ok? Isso aqui também associativa. Associativa. Tá? Esses nomes aqui não precisa se preocupar muito, não. E é A interseção universo é igual ao próprio A. Tá? Olha só, uma coisa interessante nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Sempre na união, o resultado aqui, ó, vai ser o maior conjunto. Maior conjunto. E sempre na interseção, o resultado aqui, ó, vai ser o quê? O menor conjunto. Sempre o menor conjunto. Tá ok? Então, há essa característica. União, o resultado vai ser sempre o maior conjunto. E na interseção, o resultado vai ser sempre o menor conjunto. Isso aqui é algumas propriedades da união e da interseção. Tá? Se você não está conseguindo identificar cada propriedade desta, não se preocupe, porque nas questões a gente vai visualizar algumas delas. Perfeito? Então, não se abale, não fique preocupado, fique bem tranquilo, que isso aqui, no decorrer das nossas aulas, isso aqui será explicitado com exemplos, com questões, etc. Tudo bem? Perfeito? Então, basta saber que existem algumas propriedades da união e algumas propriedades da interseção. E que a união me representa, né, sempre o maior resultado, o maior conjunto, e na interseção sempre o menor o quê? O menor conjunto. Tudo bem? Prosseguindo, então. Diferença de conjuntos. Propriedades da diferença. Beleza. Vamos lá, então. Galera, olha para mim aqui. Vimos algumas propriedades, acabei de falar de algumas propriedades, tá? Ressalto aqui, né, ratifico, não precisa se prender a essas propriedades, tá? Mencionei só para vocês saberem que existe, tudo bem? Só para saber que existe, tá? Então vamos lá, agora a gente vai entrar num tema bastante interessante, que é a diferença de conjuntos. Isso aqui chove em prova, não cai não, chove em prova. Então preste bastante atenção, fique com carinho aí e vamos que vamos, perfeito? Vamos lá, diferença de conjuntos. O que é diferença de conjuntos? Vamos lá, vamos imaginar dois conjuntos, A
conjunto 1, 2 e 3. E vamos imaginar o conjunto B. 7, 3 e 9. 7, 3 e 9. Vamos representar esse conjunto, deixa eu dividir o quadrinho aqui. Vamos representar esse conjunto por meio de diagrama. Conjunto A, conjunto quê? Conjunto B. Por que eu desenhei com uma interseção? Porque eles possuem um elemento em comum. Que elemento é esse? O 3. Então eu vou e cito o 3 aqui. Show de bola! O A, conjunto A, possui que elementos? Quais elementos? 1, 2, 3. Se eu já tenho 3 aqui, quem vem aqui fora no só A? 1 e 2. E o B, já tem o 3 aqui? Tem. Então quem vem fora? O 7 e o 7 e o 9. Show de bola? Relembrando, 1 e 2, só A. 7 e 9, só B. 3, A e B, ao mesmo tempo, interseção. Ok? Então, olha só, diferença de conjuntos nada mais é que o quê? Olha aqui, ó. A diferença A menos B representa o conjunto formado por elementos só de A. Olha só, elementos só de A. Então, olha só, resumindo aqui, ó, vou botar um resuminho, resumo. A menos B, só A. B menos A, só B. É isso aqui. Em regra, é isso aqui. Então, se eu quiser calcular aqui A menos B, será o conjunto quem? 1 e 2. Porém, se eu quiser calcular B menos A, será o conjunto quem? Conjunto 7 e 9. Tudo bem? Aqui eu não estou me preocupando com o conjunto universo de fora, não. Estou imaginando só esses dois conjuntos. Tudo bem? Tranquilo? Então, percebam que A menos B, em regra, é diferente de B menos A. Isso aqui é a primeira propriedade que eu vou abordar com vocês aqui. A menos B será diferente de B menos A quando A for diferente de B. Porém, A menos B será igual a B menos A se A for igual ao quê? Se A for igual a B. Por que a diferença aqui será igual? Porque os dois conjuntos terão os mesmos elementos. E 1 menos 8 vai dar vazio. Então, A menos B vai dar vazio e B menos A também vai dar vazio. Então, será igual a diferença, será igual se somente se o A for igual a B. E, em regra, é diferente, porque, em regra, A é diferente de B, nos dados exemplos pelas questões. Perfeito? Uma outra propriedade interessante. Se A menos vazio, se eu tiro o vazio do A, sobra quem? Sobra o próprio A. Perfeito? E se eu pego A e subtraio o universo, dá quem? Vazio. Tá? Já vou explicar essa D aqui. E letra E, o universo menos A é a mesma coisa que A complementar, que é a mesma coisa que A complementar, que é a mesma coisa que A linha, tá? Que é a mesma coisa que complementar de A em relação ao universo. Já explico essa D e a letra E aqui, tá? Já explico a D e já explico a E, tá? Então, olha só, diferença de conjuntos, recapitulando, é a diferença A menos B. Show de bola? Se essa diferença A menos B representa o conjunto formado só por A, o B menos A vai ser só quem? Só B. Então, eu pego apenas elementos 1 e 2, se for só A menos B, e pego elementos 7 e 9, se for B menos A, só B. E isso aqui, em regra, é o quê? Diferente, porque A é diferente de B. Se A menos B for igual a B menos A, esses conjuntos são iguais. E A menos vazio é igual a A, porque eu tirei nenhum elemento.
e A menos U é igual a vazio. Por que isso aqui dá vazio? Porque A está contido no universo. O universo é o mais amplo conjunto, ele contém todos os outros. Tá ok? Então, se eu fizer A menos U, se eu tirar o U, que é tudo, sobra quem? Vazio. Perfeito? Sobra vazio. E U menos A, eu quero tudo que pertence ao universo menos o que tem A. Se é menos o que tem A, é complementar de A. Complementar de A. Complementar de A. Complementar de A em relação a quem? Em relação ao universo. Essa nomenclatura aqui a gente vai ver um pouco mais à frente. Perfeito? Tudo bem? Então, diferença de conjuntos é uma questão bem interessante. Olha só, uma observação. Para a diferença de conjuntos, não é, olha só, não é necessário os conjuntos serem subconjuntos um do outro. Né? O que eu quero dizer com isso aqui? Não é necessário ser subconjunto. Né? Diferença de conjuntos. Por quê? Perceba que nos exemplos dados, eu coloquei o conjunto A aqui e o conjunto B aqui. Né? A gente vai ver mais à frente que em complementar é necessário um ser subconjunto do outro. Tá? Então, neste caso aqui, de diferença de conjuntos, não é necessário os conjuntos serem subconjuntos um do outro. Ou seja, o A ser subconjunto de B ou o B ser subconjunto de A. Perfeito? Então, basta que eles possuam uma interseção, que aí vai fazer sentido ter uma diferença. Se forem conjuntos disjuntos, a diferença é o próprio conjunto. Perfeito? Show de bola, galera. Vamos lá. Complementar de conjuntos. Agora sim, eu vou falar de complementar. Vimos diferença e agora vamos ver complementar. Olha só, corta aqui para mim, presta atenção. Muitos de vocês devem estar se perguntando, ué, mas complementar não é a mesma coisa que diferença de conjuntos? Aí eu te afirmo, não. Em tese, não. Perfeito? Por quê? Para você ter diferença de conjuntos, não precisa que um conjunto seja subconjunto de outro. Agora, para você trabalhar com complementar de conjuntos, precisa sim que um conjunto seja subconjunto de outro. Perfeito? Então, olha só, preste atenção aqui comigo, vem aqui com o slide. Olha só, complementar de conjuntos. Vou colocar aqui, ó, condição necessária. Qual é a condição necessária? Um conjunto ser subconjunto de outro. Beleza? Ser subconjunto de outro. Beleza. Então vamos lá. Vamos imaginar um exemplo aqui. Olha só. Esse é o conjunto A e esse aqui é o nosso conjunto B. Aqui é o conjunto 1 e 2. O A é 1, 2, 3 e 4. Show de bola? Beleza. Se eu quiser trabalhar com complementar, eu vou fazer o quê? Complementar de B em relação a A. Isso aqui sim significa, se eu tiver um subconjunto dentro de outro conjunto, isso aqui significa nada mais é que A menos B. Ou também A barra B. Tá ok? Que vem a ser, né, passa a ser a nossa diferença de conjuntos. O que tem em A que não tem em B? Os elementos, o que é? 3 e 4. Tá? Então, complementar de B em relação a A significa o quê? Complementar de B. O que eu tenho que completar em B para chegar em A? Eu tenho que completar B, olha só, B tem 1 e 2. Quem eu tenho que juntar com B, complementar, para chegar ao próprio A? Os elementos 3 e 4. Por isso que aparece esses dois elementos aqui. Então, complementar de conjuntos é necessário que se possua uma relação de subconjunto, de um conjunto para outro. Perfeito? E aqui o Bzinho é sempre em cima e o Azinho é embaixo. Por quê? É complementar de B
em relação ao quê? Em relação a A. Que, a grosso modo, é A menos B, que resulta o nosso 3 e o nosso 4, elementos 3 e 4. Tudo bem? Tranquilo? Algumas propriedades aqui, né? Complementar de A em relação ao universo. Ou seja, o que falta em A para chegar no universo? Falta tudo que não é A. Falta A, C, falta o A', falta o A barra, falta o não A. Tudo isso é sinônimo. Tudo isso é tudo que não tem em A, mas tem no universo. Perfeito? Mas tem no universo. Tranquilo? Outra coisa, complementar de A em relação a vazio. O que falta em A para chegar no vazio? Né? Isso aqui, na verdade, ela não faz nem sentido você pensar nisso aqui. Tá ok? Porque o vazio não possui o quê? Não possui elemento. Então, vou colocar aqui, ó. Não faz sentido. A grosso modo, né? Não faz sentido você trabalhar com essa nomenclatura. Perfeito? Show de bola. Então, algumas propriedades de complementação, né? Beleza. De novo, complementar de conjuntos é diferente de diferença de conjuntos. É diferente. Porque diferença de conjuntos não precisa ter essa condição necessária para a sua resolução, tá? Vou colocar mais um exemplo aqui para vocês, ó, para ilustrar. Mais um exemplo. Imagine o conjunto B aqui, ó. 7, 9 e 10. Agora imagine esse conjunto U aqui, ó. Conjunto U. E aqui está o conjunto, está o elemento 3. Aqui você tira, que conclusão? Que o U é o conjunto 3, 7, 9 e 10. E tira a conclusão que o B é 7, 9 e 10. Se eu quiser fazer complementar de B em relação ao universo, é o que falta em B para chegar ao universo. O que falta em B para chegar ao universo? O elemento 3. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Mais um exemplozinho aqui para ilustrar a nossa teoria. Tá bom, galera? Olha só. Presta atenção aqui em mim. Vimos aqui, então, boa parte dessa nossa teoria de conjuntos. É claro que eu não trouxe questões para vocês agora, porque as questões de concursos, elas não versam somente sobre a partezinha de teoria dos conjuntos. Então você precisa ver todo o arcabouço de teoria dos conjuntos para aí sim você ser inserido nas questões. Não adianta nada eu chegar com questões aqui de concursos militares, né, e botar para você bater cabeça sem você ter um conceito prévio, um conteúdo prévio de teoria dos conjuntos. Então eu preciso abordar os pontos de teoria dos conjuntos, cada pedacinho, para no final a gente começar a aplicar essas observações, começar a aplicar essas questões, tá ok? Então, por hoje, né, pelo menos por essa transmissão aqui, eu vou parar por aqui, perfeito? Vimos boa parte aí de teoria dos conjuntos, falta só um detalhezinho ou outro. E a gente já ingressa nas questões, perfeito? E assim a gente fecha esse primeiro ponto de teoria dos conjuntos, notações matemáticas, e no final das questões também vou abordar um pouco de intervalos reais, tá ok? A partir daí sim, você vai ter uma base sólida para começar a caminhar em cima do edital. Lembro, senhores, que teoria dos conjuntos cai praticamente todos os concursos militares, tá? Inclusive o seu. Perfeito? Então, agradeço aqui a presença de todos. Então, um abraço, fique com Deus, tá? Foco nos estudos, não desista dos seus sonhos, tá ok? Eu não desisti quando eu comecei a estudar com 14 anos e até hoje eu estudo, né? Conhecimento não ocupa espaço. Então, vale a pena cada segundo, vai valer a pena cada segundo e você vai perceber que isso tudo que você está passando é processo, faz parte de uma vitória que está por vir. Show de bola?
Valeu, um abração, fiquem com Deus, foi um prazer estar com vocês. Um abraço, tamo junto.